Olha só, gente, estou aqui em um curral, no caso aqui um curral de ovelhas, que por sinal tem um estrumo de alta qualidade. E por que alta qualidade? Porque tem muita palhada. Aqui tem muita palha assim porque a gente fornece ração para as ovelhas e elas acabam não consumindo tudo, e esse material é incorporado com o esterco das ovelhas. Só que eu quero conversar aqui hoje a respeito de curtir esse material antes de colocar nas plantas. Assim, gente, de modo geral, se você colocar o esterco nas plantas sem curtir, isso não vai causar muitos danos. A não ser se, por exemplo, está em um período que está chovendo muito pouco, esse esterco ele pode tirar muita umidade do solo, e também, por ele ser muito novo, pode ser que algumas plantas, as mais sensíveis, venham a sofrer com excesso de urina, de materiais ricos em nitrogênio, principalmente, e assim causar algum dano à planta. O fato é que plantas em jarros não é muito bom você estar colocando o esterco antes de curtir, e também plantas que vão ser utilizadas para o seu consumo, horticultura, até mesmo pela questão do manuseio. Isso não é legal, tem muitos micro-organismos, pode ter muitos micro-organismos presentes que não vão fazer muito bem para a saúde da gente se a gente estiver ingerindo. Então o recomendado é sempre curtir esse material. Além do mais, tem a questão de aumentar a liberação dos nutrientes para as plantas em um tempo menor. Os nutrientes vão estar ali disponíveis de maneira mais rápida para as plantas. Então agora a gente vai aonde a gente tem uma ruma de esterco para ser curtida, e eu vou mostrar para vocês passo a passo como vocês podem estar curtindo o esterco de uma forma rápida, bem mais rápido do que uma compostagem, para vocês utilizarem nas plantas de vocês. Claro que se você tiver um esterco velho, mais de um ano que você colocou, fez uma ruma dele ali, já levou sol, já levou chuva, você não precisa se preocupar com isso. Mas se for um esterco novo que nem esse aqui, onde os animais colocam os dejetos diariamente, você tem que curtir. Então vamos lá que eu vou ensinar vocês a estar curtindo o esterco de vocês da forma correta e rápida. Bom, gente, estamos aqui no local onde a gente vai mostrar o passo a passo na prática, onde a gente vai mostrar todo esse processo desse estrumo sendo curtido. A gente vai fazer o melhor possível para fazer rápido e que ele fique bom. E aqui a gente vai, como é só o estrumo, esse curtimento ele pode ser um pouco mais rápido. Isso vai depender de quantas vezes a gente vira e aguar ele na semana. Aqui a gente vai virar e aguar ele 2 vezes na semana. Esse é o primeiro dia, é o principal dia, que é o dia que a gente tem que aguar muito bem. Esse processo de aguar, de colocar água no estrumo, ele tem que ser feito na quantidade certa. No próximo vídeo da série de vídeos, eu vou mostrar para você, eu vou dar as dicas para você de como você pode monitorar se tem pouca água ou se tem muita água. Mas hoje, o nosso objetivo aqui é colocar água mesmo, sem pena, sem dó, que é o primeiro dia, é o dia que a gente está iniciando o processo. E hoje, inicialmente, a gente não revira esse material, não mexe, não faz nada com ele, só coloca água. Ah, uma coisa importante, você pode colocar a água à medida que você for fazendo a pilha de estrumo, facilita um pouco mais, mas aqui a gente vai colocar agora bastante água nessa primeira semana, é o primeiro dia, e só vai voltar aqui depois de 3 dias, que é o dia que a gente vai estar revirando esse material e mostrando novamente o processo. A gente vai fazer isso 4 semanas seguidas, que é para com 1 mês mais ou menos, o esterco está pronto. Só ressaltando aqui o que eu já tinha falado antes. Esse processo, ele tem algumas vantagens. A primeira é eliminar excesso de urina, compostos ricos em nitrogênio. Na maioria das vezes, esses compostos, eles não prejudicam a maioria das plantas. O que acontece é que algumas plantas são mais sensíveis e outras não. Então, se for um estrumo muito novo e você não fizer esse processo, e você colocar em uma planta jovem, você colocar em uma planta que é mais sensível ao excesso de nitrogênio, pode ser que queime sim e cause algum dano, mas na maioria das vezes não causa, principalmente se for um esterco velho. Mas, por via das dúvidas, é sempre bom a gente estar curtindo o estrumo. E esse é o primeiro motivo pelo qual a gente curte. Já o segundo motivo é para aumentar a liberação de nutrientes para as plantas. É por isso que a gente faz esse processo, que aí a gente já entrega o material mais pronto, com os nutrientes mais disponíveis para a planta. Já o terceiro motivo,
que é o motivo mais importante, é que esse processo, gente, elimina patógenos, principalmente aqueles que são nocivos aos seres humanos. Por isso que é importante a gente fazer esse processo de curtimento. Então agora a gente vai regar bem esse material e aí, depois de 3 dias, a gente vai revirar ele para que o processo ele dê continuidade. Ah, gente, outra coisa. A partir do momento que eu coloco água nesse material aqui, as temperaturas, principalmente se eu fizer isso de uma forma que o processo fique bem uniforme, as temperaturas aqui nos horários mais quentes vão ser muito altas. Pode chegar aqui até 100 graus Celsius. Só para você ter uma ideia, a temperatura aqui dentro. Só que o interessante é que a gente não deixa essa temperatura subir muito e também não deixe ela reduzir muito. Então, a gente faz esse controle adicionando ou deixando de adicionar água, porque ela tem que ficar aí dentro de uma faixa ideal e a gente tem que fazer esse controle. Não pode colocar muita água, mas também não pode deixar seco, porque senão vai ficar muito quente e isso prejudica o processo. Outra coisa, gente, se você tem uma lona, principalmente uma lona preta, você pode cobrir esse material com a lona. Isso vai evitar a perda de água e vai acelerar um pouco o processo, porque vai manter o calor aqui dentro. Mas na maioria das vezes não é necessário, é só se você quiser mesmo e tiver uma lona disponível. Principalmente, gente, se estiver chovendo muito. Auxilia muito para não ter excesso de umidade por excesso de chuva. Então, a gente vai regar aqui. No próximo vídeo eu mostro para vocês como vocês monitoram. Faz o controle dessa umidade, tanto para mais como para menos. Inclusive se está muito quente, se está muito frio, para o processo ficar correto. Então vamos aqui jogar água nesse material. Então, gente, a gente regou aqui, né? Que eu quero que vocês observem o seguinte, ó. A gente fez de tudo, ó, pra ficar bem uniforme. Aqui você pode, à medida que você vai colocando as camadas de estrumo, vai aumentando a pilha, você já pode ir jogando água para garantir que vai ficar bem úmido. Nessa primeira etapa, você também pode já ir virando para ter certeza que a umidade vai ficar bem distribuída. Tudo isso facilita você molhar bem essa primeira vez. E aí, daqui a 3 dias, a gente vai voltar aqui e vai estar revirando esse material para vocês verem a continuidade do processo nessa primeira semana. E aí, nas semanas seguintes, a gente vai mostrando também. Olha só, né, gente? Hoje está com 3 dias que a gente iniciou o processo. É a segunda vez que a gente vai fazer manejo aqui nessa pilha de esterco que a gente está curtindo. E essa é a primeira vez que a gente vai estar revirando ele. Até mesmo para ver se a umidade que a gente colocou foi suficiente. E também para a gente ver se não tem água em excesso. E esse revolvimento é importante para que o processo ele fique bem feito e a gente tenha controle das coisas. Então eu vou revirar esse material uma vez, a primeira vez, né, que a gente está revirando, depois que a gente iniciou o processo. E eu vou ter que fazer isso 2 vezes toda semana, reviro e coloco água no material. Ou eu posso fazer isso simultaneamente, vai depender do tamanho da sua pilha. Aqui não é uma pilha tão grande de material, então dá para a gente fazer dessa forma.
Então eu vou revirar aqui e na sequência a gente vai estar colocando água e mostrando aí para você curtir o seu esterco em casa. Olha só, gente, você pode ver aqui, ó, que o material ele fica assim com aspecto, ó, de mofado. Isso indica que ficou boa, né, a quantidade de água que a gente colocou, esse aspecto esbranquiçado. Não está com excesso de água. Na próxima etapa, na próxima semana, eu vou dar mais umas dicas de como você faz o monitoramento para ver se a quantidade de água não foi colocada em excesso ou até mesmo em falta. Aqui, ó, nós temos umas áreas um pouco secas. Isso que é importante a gente estar incorporando, mexendo 2 vezes por semana e colocando mais água. Pronto, né? Agora é colocar água. Se na sua região estiver chovendo muito, você só revira o material. Mas se estiver seco, é importante você estar adicionando água. Pronto, né, gente? Essa foi a primeira vez que a gente revirou esse material. A primeira semana, no primeiro dia a gente só montou a pilha e colocou bastante água. Depois de 3 dias a gente acabou de fazer aqui esse processo. Agora a gente volta aqui só na próxima semana, onde revira mais 2 vezes, né? Uma vez a cada 3 dias. E a gente vai fazer isso por 4 semanas seguidas. Ou seja, com 1 mês esse material vai estar pronto. No próximo vídeo eu vou dar as dicas para vocês de como vocês monitoram se a umidade está boa, se precisa acrescentar mais água ou não. Então não esquece de se inscrever no canal, curte o vídeo e até a próxima. Bom dia, né, gente? Estamos aqui na segunda semana da nossa compostagem. Eu já revirei uma vez há 3 dias atrás, nessa semana, na segunda semana. E hoje eu vou mostrar fazendo o processo mais uma vez, para vocês verem como é que a gente vai revirando camadas por camadas e adicionando água até ficar bom. Agora só que eu quero passar umas dicas para vocês do que diz respeito à temperatura e à umidade. O ideal é que a temperatura não suba muito nessa pilha de esterco e que a umidade não fique muito excessiva. Mas também não pode faltar umidade. E para isso, existe alguns macetes que a gente pode estar utilizando para monitorar a umidade. O primeiro, olhando assim por cima na pilha, se você vê muita mosca, já é indicativo de que tem muita umidade. Se tiver
chovendo muito também, talvez seja necessário até você jogar uma lona por cima, porque são indícios de que pode exceder na umidade. Outra coisa que você pode fazer, que é bem mais técnica, para verificar se a umidade está boa, é você empurrar um arame bem no centro aqui da pilha, ferro grande, comprido, e aí você espera passar um bom tempo, e aí depois de um bom tempo você puxa e segura. Se você conseguir segurar, aguentar segurar, é porque está dentro da umidade ideal. Se você não conseguir segurar, carece você está colocando mais água para essas temperaturas baixarem. Então essas são as dicas. Outra dica que é importante, eu vou mostrar agora, quando a gente for revirando esse material, que é o que eu quero que vocês observem. Que é para na sequência, caso seja necessário, a gente está colocando água, muita ou pouca. Então aqui a gente vai revirar o material mais uma vez, segunda semana. Olha só, gente, chega fumaça, né? Isso aqui são as temperaturas, né, que estão elevadas aqui dentro. E é essa temperatura elevada, gente, que vai matar os patógenos aí que possam causar algum dano à nossa saúde. E aqui, gente, eu posso observar o seguinte, ó, que não tem formação de mofo. Até tem um pouco, ó. Ou seja, já tá pendendo para passar um pouco do ponto da irrigação, mas ainda não passou. É porque, além de eu ter revirado uma vez nessa semana e ter colocado água, aguado mais uma vez, também deu uma chuva. Então tem pouco, mas ainda está dentro da umidade ideal. Então hoje a gente só revira, só uma aguinha talvez por cima, só para selar, já é o suficiente. Então vamos concluir aqui. Chega fumaça. Pronto, né, gente? Tem uma lateral aqui um pouco seca ainda. Então essa é a segunda semana, a segunda vez que eu faço esse processo na semana. Agora vamos só colocar mais uma águazinha, muito pouco mesmo, porque não carece estar colocando mais muita água. Pronto, né, gente? Agora eu vou fazer esse processo por mais 2 semanas seguidas e aí eu já vou passar para mostrar o resultado final para vocês. Não tem mais muito segredo, é só repetir esses processos toda semana, lembrando sempre de ver se não tem água em excesso ou se está faltando água, manter sempre a umidade, principalmente se não estiver chovendo na sua região, você tem que ter cuidado de sempre estar adicionando água para manter a umidade. E se estiver chovendo muito, bolar estratégias para que não caia muita água. Então era isso aí, só não vai esquecer de se inscrever no canal, porque passados mais 15 dias, 2 semanas, eu vou repetir esse processo 2 vezes por semana, nas próximas 2 semanas, e aí a gente estará aqui mostrando o resultado final para você. Bom dia, né, pessoal? Estamos aqui no nosso esterco que estamos curtindo e hoje basicamente a gente vai estar revirando esse esterco mais uma vez, mas aqui posso dizer que ele já está pronto, está com 1 mês. Basicamente é mais para mostrar para vocês o resultado, a qualidade desse esterco que a gente pode estar utilizando agora nas nossas plantas.
Isso aqui, gente, se você mora em apartamento, em casa, você pode fazer esse mesmo processo aqui em um cantinho de parede, num tronco de uma árvore no seu quintal, ou até mesmo na sua calçada, para você não sujar muito a sua casa. Já se você precisa de grandes quantidades, aí o ideal é no mínimo um quintal ou até mesmo uma propriedade onde você tem uma área que você possa estar realizando esse processo, que é o processo de curtir o esterco. Então agora vamos estar aqui olhando a qualidade do nosso esterco. Bom, agora aqui eu quero passar para você as dicas de como você observa se a sua compostagem ficou boa, se ela está pronta. E aqui, gente, a principal dica é você estar observando o cheiro desse material para ver se ele não tem um odor característico do esterco de animais, no caso de ovelhas, mas o mesmo vale para caprino e o mesmo vale para bovino. Então essa é a principal dica. Mas você também pode estar observando o tamanho, né, desse material. Se ele está no tamanho adequado para o manuseio, isso indica que o processo foi concluído com sucesso e que ele está no ponto de ser utilizado nas nossas plantas. Depois que ele atinge aqui esse ponto, você não precisa mais se preocupar em estar adicionando água, a não ser que você vá utilizar ele. Outra coisa, você também pode utilizar esse mesmo material aqui, depois que ele atingir esse ponto, no caso para fazer a compostagem. Ele serve muito bem para isso, sem falar, né, que ele já é rico em micro-organismos que vão ser responsáveis por fazer a decomposição, principalmente daquela palhada que você está utilizando para fazer a compostagem. Então aqui o processo foi concluído com sucesso. Agora não precisa mais estar adicionando água, se preocupar com esse esterco, a não ser já utilizar ele nas plantas. Com a qualidade que esse esterco está aqui, eu posso utilizar ele em vaso, em canteiros no chão, posso colocar ele em bananeiras, em covas, não importa, porque ele está muito bem curtido, ideal para colocar nas plantas, principalmente plantas jovens, onde a gente corre o risco de estar matando ela com excesso de adubo. Então era isso aí, não se esquece de dar uma olhadinha nos outros vídeos para você entender todo o processo que foi feito aqui. Também não esquece de se inscrever no canal, curte o vídeo e até a próxima.